Se alguém perguntasse para você o que é a Bíblia, é a Escritura, o que é que você responderia? Qual a sua opinião sobre a Bíblia? Alguém poderia dizer para você, mas se você dissesse, é o livro de Deus, mas alguém poderia dizer, mas e o Alcorão? E o Vedas sânscrito? E o Tripitakas do budismo? Não são também textos igualmente válidos? O que você responderia diante disso? Eu disse ainda há pouco que na dieta de Worms, abril 1521, Lutero recebeu uma pressão gigantesca para negar a doutrina da justificação que ele vinha advogando e outras questões menores. Em sua resposta clássica diante de Eck, Lutero afirmou o seguinte: eis as palavras que determinaram o que a gente conhece hoje pela reforma. Abre aspas. Eu não aceito a autoridade de papas e concílios, pois eles já se contradisseram um ao outro, a não ser que eu seja convencido pela Escritura e razão. Minha consciência está cativa da palavra de Deus. Eu não posso negar e não vou desdizer nada, pois ir contra a consciência não é correto nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Jesus tinha uma visão altíssima das Escrituras também. Hoje eu vou muito mais conversar do que de fato pregar, porque a Escritura Sagrada é a base do cristianismo histórico. Em meio a uma conversa, no qual Jesus está sendo acusado de herege, Jesus afirma, João 10, a partir do versículo 30, que é um pedra 31 para lhe atirar, engana com 35, ele faz uma 30 pode falhar, não pode, via na Deus vivo. A palavra pode ser traduzida como quebrada, refutada. Era comum na época do judaísmo, quando um mestre propunha alguma coisa, uma tese, quando ele dizia alguma coisa, alguém poderia contradizer, mas isso pode ser lutenai, pode ser refutado, quebrado, é o que Jesus está usando, é a palavra que o mestre Jesus usa. A Escritura não pode ser questionada, não pode ser refutada. Jesus via na Bíblia a autoritativa palavra de Deus, e é fácil arguir de forma silogística de que é a palavra de Deus. 1, 2, a palavra de Deus tem autoridade. Conclusão, a Escritura tem autoridade. A Escritura tem toda a autoridade. No duelo mais importante da vida do Senhor Jesus, ele teve vários. Ainda há pouco, em João 10, nós vimos um duelo tremendo, disputas com os fariseus. O mais importante que Jesus teve na sua caminhada aqui na terra, que foi entre ele e o diabo, na abertura do seu ministério. Eu acho fantástico o fato que Jesus não se vale da sua própria autoridade. Você já parou para pensar nisso? Jesus, o Deus encarnado, poderia se valer da sua própria autoridade, e houve momentos que ele fez isso. Vocês lembram ali quando Jesus está pregando o sermão? Ele diz:
Eu, porém, vos digo. Vários momentos ele fez isso. Eu estou dizendo agora. No momento mais difícil, Lucas 4, 4 a 12. Lucas 4, quem tem a santa na tentação do deserto, disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, Lucas 4, 4, manda esta pedra que se torne em... Aí Jesus respondeu, grito. Jesus, o tempo perfeito, a gente poderia traduzir como tem sido escrito, ou permanece escrito como lição eterna. Aí ele diz, nem só de pão viverá o homem. A primeira, isso aqui é incrível. Jesus se vale da escritura para lutar contra o diabo. E há um grande segredo para mim e para você aqui. É a escritura que nos dá autoridade. Quando o diabo disser mentiras a seu respeito, no seu ouvido, por exemplo, olha aquele pecado, aí você se lança a mão da escritura, que lá você aprende que Jesus nos perdoou de todo o pecado e cravou na cruz todas as nossas transgressões. Você se vale da escritura, você jamais será derrotada. O diabo, que não desiste fácil, versículo 5, levou-o a um local elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foi entregue e eu dou a quem eu quiser, se tu me adorares. Respondeu Jesus, grapta é a mesma palavra, está escrito. Aí ele cita Deuteronômio 6,13, Deuteronômio 6,13, o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O diabo, que não desiste fácil, né? Pasmem, vai citar a escritura também. 9, então Satanás o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo, a parte mais alta do templo, e lhe disse, se és o filho de Deus, colocando em dúvida, lança-te daqui abaixo, porque grapta, está escrito. Não é um safado, um camarada desse? Ele usa, quando ele não está avançando, ele usa a mesma estratagema, mas é distorcido. Esse texto que Satanás cita, Salmo 91, Satanás cita Salmo 91, 2 versículos, versículo 11 e 12, é o que ele está citando aí. O objetivo do Salmo 91, 11 e 12, era para que a pessoa colocasse confiança em Deus. Ele está citando para que a pessoa teste ou prove a Deus. Ele diz aí, pois está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ora, havia uma escada, Jesus poderia descer pela escada, mas eles estão colocando, Satanás colocou Jesus de uma maneira sensacionalística. Jesus também disse, mas também está escrito. Há uma grande lição aqui para mim e para você. A escritura, geralmente é um balanço na escritura. Deus é amor, mas Deus é justiça. A salvação é de graça, mas nós somos responsáveis por viver uma vida santa. E por aí afora, um balanço permanente na escritura. Satanás disse, está escrito, erradamente, mas Jesus disse, também está escrito. Uma grande lição aqui, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está citando Deuteronômio 6,15, para refutar o diabo.
Por que eu estou usando esse texto? Para mostrar a autoridade que Jesus via nas Escrituras. Repito, Jesus poderia usar a sua própria autoridade, mas não o fez. Ora, se o próprio Jesus utilizou a autoridade, a confiabilidade da Bíblia, muito mais eu e você. Faz sentido, meus irmãos? Se o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, reverenciou esse livro, infinitamente mais eu e você, que nada somos. Jesus não usou a autoridade da Bíblia apenas nesse momento, em vários outros momentos, Jesus se valeu da autoridade da Bíblia Santa. Por exemplo, em um debate com os saduceus, um debate muito conhecido, que esses anti-supernaturalistas, os saduceus, os ricos da época, diziam que não havia ressurreição e trouxeram um caso hipotético para o Senhor Jesus. Uma pessoa que havia casado com uma mulher e morreu, e essa mulher casou com vários dos irmãos da família, um caso notório para encurralar Jesus. E aí eles disseram, no final da argumentação deles, eles disseram: se há ressurreição, de qual dos irmãos ela será esposa? Fraquíssimo. Jesus refuta de uma maneira tremenda. Errais por não conhecer a Escritura, Jesus disse. Vocês estão em grande erro, porque vocês não conhecem a Bíblia, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição, nem as pessoas se casam, nem se dão em casamento, mas serão como anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ora, e aqui tem uma coisa belíssima, que deve inspirar você. Palavra do Senhor. Ele não é Deus de morto, mas dos vivos. O Deus que eu sirvo é Deus de vivo e não de morto. Aleluia. Eu já disse várias vezes isso aqui, mas isso aqui toca muito no meu coração. Uma vez a minha mãe foi visitar a senhora que vendeu o terreno onde a gente acabou, meu pai comprou, e ela tinha um terreno de quarteirão para quarteirão. Tinha um problema lá, e a mamãe foi lá tentar ajudá-la. Voltou horrorizada. Minha mãe voltou horrorizada quando ela disse: eu fui lá na casa dessa senhora e tinha uma estátua de Buda, e ela colocava comida ali. A mamãe disse: quantas trevas, meu Deus, quantas trevas, quanta ignorância. Deus de morto, Buda morreu, Jesus Cristo vive, aleluia. Meu Pai é o Deus dos vivos e não dos mortos. Qual é a sua opinião sobre a Sagrada Escritura? Você não pode ter uma opinião mais baixa do que a opinião de Jesus. Jesus, não apenas Jesus, mas os outros homens de Deus, Paulo, Pedro, os outros apóstolos, tinham uma opinião altíssima da Escritura também. Você sabia disso? Você está com a Bíblia na mão? Dê uma olhada nessa conversa hoje à noite. Abre em 1 Coríntios 5, a partir do 3, que tem um texto curioso, também muito conhecido, mas que talvez você não tenha atentado para um detalhe nesse texto aqui. Pedi um pouquinho da tua paciência, que eu vou te chamar a atenção para um detalhe aqui nesse texto. Paulo define o que é o Evangelho. Essa é a definição mais curta que Paulo diz, porque o Evangelho é muita coisa. Se você abrir Marcos, por exemplo, logo no começo, Marcos diz: o Evangelho do Senhor Jesus, e mostra a vida de Jesus inteira. O Evangelho é a vida de Jesus inteira. O Evangelho é o Cristo, o Deus encarnado. O Evangelho é Israel antiga e a nova Israel junto. É muita coisa o Evangelho. Mas Paulo sumariza o máximo aqui em 1 Coríntios 15,
a partir do versículo 3. Olha aí, eu vou te chamar a atenção do que eu quero daqui a pouco. Isso aqui foi tudo introdução, porque eu queria dizer. Ele diz lá: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Paulo não inventou o evangelho, não, ele recebeu. Já havia gente pregando antes dele. Vos entreguei o que recebi, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. O que é que você dá mais valor? Para aquilo que você, se você enxergasse Jesus aqui no nosso meio, se Jesus descesse aqui no nosso meio, agora, eu tenho certeza que seria uma coisa espetacular, para que você, com seus olhos, vislumbrasse o Cristo. Seria uma coisa fantástica. Eu tenho certeza, ou eu imagino, que você e eu jamais esqueceríamos dessa experiência, dessa noite de 31 de outubro de 2018, no qual você viu, você enxergou com os seus olhos a Jesus. Olha aqui, mas o que é curioso é que Paulo dá mais valor ao que a Escritura testemunha do que o que os olhos testemunham. Muita gente diz assim: não, se Jesus aparecesse eu haveria de crer. Não necessariamente. Se eu visse o milagre eu creria. Não necessariamente. Vocês lembram quando aquele homem que não dava atenção ao mendigo Lázaro morreu, e ele disse lá do inferno: coloca um pouco de água nos meus lábios. Ele disse: olha, não tem como passar daqui para lá. Ele disse: então manda alguém falar, ressuscita. Ele disse: olha, eles têm Moisés e os profetas, ele tem a Bíblia. Se eles não crerem na Escritura, mesmo que alguém dentre os mortos ressuscite, não crerão. Então não se impressionem com a vista, isso é um engano. O que chama atenção é que Paulo aqui cita primeiro a Escritura, versículo 3 e 4, e depois a testemunha ocular. Está aí na sequência de você. Versículo 3, que Cristo morreu pelos pecados e que nós vimos com os nossos olhos. Ele diz que viu, não. Segundo a Escritura, o que a Bíblia diz é mais importante do que aquilo que os meus olhos enxergam. Eu já havia parado para pensar nisso? O que a Bíblia ensina é mais importante do que aquilo que eu toco e vejo diante de mim. Que lição enorme para mim e para você. E não é só essa vez que ele diz, não. Olha aí, versículo 4, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha a visão altíssima que Paulo tinha das Escrituras. Tendo trazido o testemunho das Escrituras primeiro, ele segue dizendo: depois foi visto, depois enxergaram, ele apareceu a Cefas, e depois aos 12, foi visto por mais de 500, versículo 6, depois foi visto por Tiago, e também foi visto por mim. Ele coloca aquilo que ele enxerga muito embaixo da Sagrada Bíblia. É isso que nós temos pregado nessa igreja, que a tua confiança tem que estar na Escritura, não naquilo que tu enxergas, não naquilo que tu ouves, não naquilo que é ensinado nas universidades, mas na Escritura Santa. Pastor Raik tem uma outra testemunha tão alta. Sim, Pedro também tem a mesma visão altíssima da Sagrada Escritura. Onde está isso? 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, olha que o apóstolo Pedro,
Olha como o apóstolo Pedro tinha também a Escritura em um patamar altíssimo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasce em vossos corações, sabendo, primeiro isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Escritura que ele escreveu, ele está nessa categoria, é dada pelos, não foi a vontade dele, não foi a vontade de pai, eu vou escrever esse documento, não, foi inspirado por Deus. Em meios acadêmicos, o que eu estou dizendo para vocês é contestadíssimo. Eu estou dizendo para vocês aqui, pseudo-intelectuais, eu ouvi de pseudo-intelectuais o oposto disso, inúmeras vezes. E é trágico isso. No geral, liberais têm uma visão baixa da Escritura, muitos, se não a maioria, negam a inspiração divina, embora Pedro disse que é inspirado. Pedro está dizendo, vocês acabaram de ler aqui, qualquer profecia foi dada por homens que falaram movidos pelo Espírito Santo. Mas isso é descartado. Às vezes também ouvimos, eu ouvi, que Jesus é a chave hermenêutica, devemos rejeitar a inspiração da Bíblia, e devemos tomar Jesus como a chave hermenêutica, porque Deus não está encadernado. Cuidado com isso. Deus não está encadernado, meu irmão. Devemos ser livres, devemos interpretar com muita flacidez. Deus não está dentro do livro. Deus é amor. Deus é maior do que um livro. Tudo deve ser interpretado à luz deste amor, e não deixa de haver uma verdade nisso também, porque Deus é amor, é verdade, mas quando isso é levado às últimas consequências, o resultado é um evangelho sem cruz, é um evangelho sem pecado, é um evangelho sem custo, um evangelho sem discipulado. A Bíblia é a palavra de Deus, pois o Deus que falou ontem é o mesmo hoje e eternamente. O Deus que falou no passado, haja luz, e houve luz, é o mesmo Deus que fala hoje, para mim e para você, através do texto santo. Eu não conheço, até hoje, e eu posso conhecer no futuro, mas até hoje, eu nunca conheci um pregador que me desafie, um pregador que me confronte, que não cria que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu nunca conheci. Eu nunca conheci um homem que duvida, e o contrário também. Eu nunca conheci um homem que duvida da palavra de Deus. Marquem isso no coração de vocês. Ouçam aqui o que eu vou dizer. Eu nunca na minha vida, e eu sentei domingo após domingo, ouvindo liberal pregar em Londres, eu nunca conheci um que seja ardente de zelo, um homem, uma mulher de oração, de jejum, de intrepidez na palavra. Nunca. Espero ainda conhecer um homem ardente, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e que duvide da palavra. Não. Duvidou da palavra, fica logo frio, e eu passei por isso. Houve um momento na minha caminhada acadêmica que eu andei meio esfriado, quando fui influenciado por alguns professores, confrontado com pseudociência. Olha aqui,
Olha aqui, o conto de Noé pode ser contrastado com o conto de Gilgamesh. Olha a saga de Gilgamesh aqui, olha aqui. E eu fiquei ali, não conhecia bem os contra-argumentos, fiquei meio à mercê daquela situação. Mas uma coisa que me incomodou, interessante, que a minha vida de oração começou a decrescer também, e um certo afastamento do Senhor aconteceu naquelas semanas. Eu estava numa crise, acontece com muitos seminaristas, e eu passei por isso. E se alguma vez alguém vier questionar para você a palavra que Jesus tinha alta autoridade, imagina, a palavra que Paulo tinha alta autoridade, a palavra que Pedro, como nós acabamos de ver, tinha alta autoridade, cuidado, muito cuidado. Jesus tinha total confiança nas Escrituras, e via nelas autoridade divina. Nós devemos ter a mesma opinião que Jesus, pois ele disse, a Escritura não pode errar, a Escritura não pode falhar. João 10, 35, foi essa confiança que moveu Lutero, foi essa confiança que moveu os reformadores a reformar a igreja do Senhor Jesus, amém? E eu quero que você saia daqui com essa confiança viva no seu coração, só assim você de fato honrará e será cheio do Espírito Santo.